Seria um eufemismo dizer que o relacionamento da Grã-Bretanha e dos EUA teve um começo difícil em 1812. A Grã-Bretanha e a América estavam em guerra. Mas pouco mais de um século depois eles estavam lutando lado a lado na Primeira Guerra Mundial. O que obviamente levanta a questão quando a Grã-Bretanha e a América se tornaram aliadas. Eles tiveram que chegar a um ponto em que ambos passaram de não gostar ativamente um do outro para trabalhar lado a lado agora. Antes de continuar, é importante observar que, mesmo logo após a independência, a América e a Grã-Bretanha ainda tinham fortes laços econômicos. Neste não quer dizer que as coisas sempre foram boas entre os dois e houve alguns grandes conflitos de interesse nos anos após a Guerra de 1812 terminar. A primeira e talvez a mais óbvia fosse a doutrina Monroe estabelecida em 1823. Foi aqui que os Estados Unidos, sob ameaça de intervenção militar, declararam o fim de quaisquer novas aventuras coloniais europeias nas Américas e, para a Grã-Bretanha, isso foi potencialmente um problema, porque na realidade tinha interesse econômico na América do Sul, embora não fosse um grande problema, porque em 1833 desembarcou uma força e as Ilhas Malvinas e a América não fizeram nada. Em 1842 os EUA alertou a Grã-Bretanha contra a interferência no Havaí, que a Grã-Bretanha atendeu porque o poder internacional da América certamente estava crescendo e foi o fato de que a América era uma grande potência em rápido crescimento, cujo interesse não poderia mais ser ignorado, o que dominaria as relações anglo-americanas no século seguinte. Então o próximo grande evento que poderia ter mudado a dinâmica anglo-americana foi a Guerra Civil Americana, que eclodiu em 1861. A Grã-Bretanha já havia abolido a escravidão neste ponto. Então você pensaria que teria preferido a União à Confederação. Mas você está errado. Agora a Grã-Bretanha não tinha grande afeição pela Confederação em suas práticas de votação leiga. Seu tratamento preferencial era puramente econômico, principalmente devido às importações de algodão. A Grã-Bretanha considerou reconhecer formalmente a Confederação nas relações anglo-americanas foram severamente prejudicadas pelo que é chamado de Caso Trent. Isso foi onde o governo dos EUA apreendeu um navio com diplomatas confederados com destino à Grã-Bretanha, que para a Grã-Bretanha parecia os EUA dizendo com quem podia e não podia falar no final. Cabeças mais frias prevaleceram e a Grã-Bretanha não se envolveu, embora tenha construído um poder muito poderoso navio de guerra, o CSS Alabama, para a Confederação e, depois que a Guerra Civil acabou, a Grã-Bretanha pagou uma indenização aos Estados Unidos. Portanto, apenas 50 anos longe da Primeira Guerra Mundial, a Grã-Bretanha e a América ainda não se importavam muito um com o outro. Então o que mudou essas relações? Bem, na verdade começou a melhorar durante a disputa de fronteira da Grã-Bretanha com a Venezuela em 1895. Que se transformou em uma espécie de crise e o EUA interveio e arbitrou tomando partido principalmente da Grã-Bretanha. Para a Grã-Bretanha, a América se comportou de maneira bem educada e deu à Brita a maior parte do que ela queria, e para a América, ao aceitar a arbitragem americana, a Grã-Bretanha cedeu seu direito de influenciar a América do Sul. A outra razão para a reprovação americana significava simples interesses convergentes. A América havia emergido de sua guerra civil como uma potência industrial mais centralizada e, após a derrota da Espanha em 1898, possuía um império global. Para a Grã-Bretanha, as coisas também estavam mudando rapidamente. Seu império e sua posição global estavam sendo ameaçados pela Rússia e a recém-formada Alemanha. A Grã-Bretanha há muito praticava uma política de isolacionismo em relação às potências europeias. Mas como elas também estavam se industrializando, isso tinha o potencial de ameaçar a posição da Grã-Bretanha. Portanto, seu aliado mais natural parecia ser os Estados Unidos, já que era meio a um mundo de distância e tinha sua própria esfera de influência, mas eles falavam a mesma língua e compartilhavam muitos valores. Foi na virada do século XX, sob o presidente Theodore Roosevelt, o de Merrick em torno da Grã-Bretanha realmente começou a se tornar amigo, particularmente no que diz respeito a uma postura de política externa. Eles não gostaram da Alemanha. Este acordo permitiu que a Grã-Bretanha movesse sua frota para longe de suas colônias caribenhas de volta à Grã-Bretanha para se defender da Alemanha, enquanto a segurança no Caribe cairia para os EUA após o início da Primeira Guerra Mundial. Ataques de barcos a navios americanos no telegrama de Zimmermann, combinados com o fato de que, se a Grã-Bretanha e a França perdessem a guerra, eles não seriam capazes de pagar seus empréstimos americanos, garantiram a intervenção dos EUA do lado deles e, a partir desse ponto, tanto os EUA quanto o Reino Unido estavam praticamente nos mesmos acampamentos, exceto alguns contratempos aqui e ali. Espero que tenham gostado deste episódio e obrigado por